Neemias capítulo 12. Neemias capítulo 12, versículos 27 a 43. Neemias 12, 27 a 43. Uma das características maravilhosas do cristianismo é que o mesmo está sempre irrigado de esperança, está sempre irrigado de força para recomeçar, nos concede a graça de levantarmos os nossos olhos e pensarmos em dias melhores. A morte não é o normal. E quando se fala em pais sepultarem filhos, menos normal ainda. Mas, amados, em meio a estas lágrimas, a estas dores, o cristianismo tem o poder de irrigar o nosso coração com esperança. Porque, meus amados, se hoje derramamos lágrimas, o momento do louvor certamente chegará. O momento do louvor chega para o povo de Deus. E este texto bíblico retrata muito bem isto. Depois de um período de sofrimento, depois de um período de lágrimas, depois de um período de lutas do povo de Deus, chegou o momento em que os muros foram reconstruídos, não havia mais brecha, e esta reconstrução era significativa para este povo. E foi neste contexto de dedicação dos muros é que se levantou entre o povo de Deus um grande louvor na presença do Senhor. Quando nós lembramos aquele período em que o povo de Deus permaneceu no cativeiro, um período de lágrimas, um período em que o povo não sentia mais força para louvar. Isso às vezes acontece na nossa vida. Quando chega aquele momento mais duro de prova, aquele momento mais duro de tribulações, de sofrimentos, parece que perdemos aquela força para louvar. E o povo de Deus viveu um momento assim, tanto é que o salmista, no Salmo 137, diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois os que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O salmista, no Salmo 126, nos versos 5 e 6, também diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Portanto, meus amados, depois da seca, a chuva, depois do inverno, o verão, depois do choro, a alegria. E nós vivemos a comemoração da grande visitação de Deus ao mundo, da grande visitação de Deus aos nossos corações. Nós vivemos o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus produz reação de louvor nas nossas vidas.
E nesta noite nós queremos chamar os irmãos para pensarmos, refletirmos. A hora de louvar, ou a hora do louvor chegou. A hora do louvor chegou para Neemias e para o povo de Deus. A hora do louvor chegou para nós que estamos no Evangelho. A hora do louvor chegou para você que tem muitas vezes semeado com lágrimas. É hora de louvar. E nos mostra este texto bíblico alguns motivos pelos quais podemos afirmar que a hora do louvor chegou. O primeiro motivo que queremos destacar, afirmando que a hora do louvor chegou, é que Deus substitui a tristeza pela alegria. Deus substitui a tristeza pela alegria. Os muros foram erguidos, nenhuma brecha. Isto significa que aquele povo, o povo de Deus, estava definitivamente reconquistando o espaço perdido. A autoestima daquele povo foi recuperada. Aquele povo percebe o seu valor diante de Deus. Brota então no coração o louvor que sobe à presença de Deus. E nos afirma a palavra que organizaram 2 grupos de coristas. E estes 2 grupos caminharam em direção ao templo. Havia a consciência, o entendimento de que o templo era a casa, a morada, a habitação de Deus. Portanto, precisavam caminhar à presença de Deus e celebrar este louvor na presença de Deus. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Aquela não fora uma alegria fabricada, não fora uma alegria por motivos materiais, não fora uma alegria nascida do próprio homem, não foi uma alegria circunstancial. Aquela foi uma alegria infundida nos corações pelo poder de Deus. Aquele povo podia dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Esta alegria vivida pelo povo se contrasta de maneira dramática com o choro de Neemias lá no princípio do livro, quando recebeu a notícia de que os muros estavam caídos, as portas queimadas, havia cinzas. Das cinzas Deus fez brotar alegria. Esta alegria se contrasta com o quadro de um povo abandonado. Deus uniu aquele povo e levantou aquele povo e semeou no coração deles alegria. Este quadro de alegria se contrasta com um povo que levantou para reconstruir, enfrentando as investidas dos inimigos, as críticas, o desprezo, as ciladas. Agora este povo olha e vê a obra completa e Deus enche o coração deste povo de alegria. Meus amados, é exatamente isto que o Evangelho de Jesus vem trazer aos nossos corações. Onde havia morte, Jesus traz vida.
Onde havia tão somente cinzas de destruição, o Senhor levanta grande obra. Onde havia desprezo, nós podemos sentir o aconchego da presença de Jesus. Onde não havia esperança, agora nós vivemos a esperança da promessa gloriosa do Senhor. E o profeta Isaías descreveu muito bem essa alegria que procede de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Se porventura você tem sido tentado a mendigar alegria, buscando em uma melhor condição econômica a alegria que lhe falta, buscando na recuperação da saúde a alegria que lhe falta, buscando nas pessoas a alegria que lhe falta, meus queridos, a palavra de Deus nos chama para deixarmos de mendigar esse tipo de alegria. A palavra de Deus proclama que o Evangelho de Jesus já chegou, que o amor de Deus te alcançou, que você é precioso para Jesus e que o Espírito de Deus dirige a sua vida, e que o Senhor te levantou das cinzas para encher o seu coração de vida e esperança. Fomos ungidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. A hora do louvor chegou, porque Deus muda a tristeza em alegria. Mas eu quero considerar com os irmãos também que a hora do louvor chegou, porque Deus purifica um povo pecador. Não tem nada que pode massacrar a alegria e destruir o poder do louvor como o pecado. A dor da provação não mata o louvor. As perdas humanas não destroem o louvor, mas o pecado tem o poder de silenciá-lo. Lembram de Paulo e Silas na prisão? Açoitados, sofrendo em dores, mas o coração estava cheio de louvor e eles cantavam hinos ao Senhor. Mas lembram também de Davi, o rei próspero, rico, possuindo tudo quanto desejava a sua alma. Mas este homem clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Meus amados, o problema de Davi não eram as provações, não eram as perdas. O problema de Davi é que o pecado não confessado, não resolvido, silenciava o louvor no seu coração, apagava a alegria da sua alma. Antes do povo de Deus, conforme o relato em Neemias,
antes deste povo se irromper em louvor diante de Deus, antes da alma deste povo ser tocada pelo poder de Deus, e antes de Deus infundir uma alegria no coração deste povo, houve um ato que às vezes passa despercebido por nós na leitura do texto bíblico. No verso 30 e 31 diz: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas do muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Portanto, antes de Deus alegrar este povo e infundir um espírito de louvor neste povo, este povo se quedou aos pés de Deus, aos pés do Senhor, buscando uma purificação interior. Mas é interessante observarmos também que antes deste povo buscar esta purificação, lá no capítulo de número 8, nós encontramos este povo se juntando como um só homem para ouvir a palavra de Deus. E esta palavra tocou o coração deste povo. E quando tocados por esta palavra, este povo se arrependeu diante de Deus. Este povo confessou os seus pecados a Deus. No capítulo 9, verso 2: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Um povo que se quebrantou, que se humilhou, que confessou, que se apegou à palavra de Deus, este povo foi purificado, e sendo purificado, este povo foi inundado com o espírito de louvor, e este povo levantou em louvor diante de Deus. Meus amados, o caminho para sermos verdadeiramente purificados diante do Senhor é este quebrantamento, arrependimento, e ofertarmos o nosso louvor a Deus por meio de Jesus, porque só por meio de Jesus somos purificados, porque Jesus verteu o seu sangue na cruz para este fim, para que nos apresentemos diante de Deus renovados, puros, aceitos pelo Senhor. Levante em nome de Jesus diante de Deus, confessando e ao mesmo tempo crendo que o seu coração é puro diante de Deus. Porque há pessoas que, infelizmente, mesmo afirmando-se crentes, ainda carregam aquele sentimento de culpa, porque vivem como se fossem justificadas pelas suas próprias obras. Mas quando a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é porque purifica mesmo. Então você pode levantar diante de Jesus com o coração cheio de louvor, de alegria, porque foi renovado pela graça de Deus. O autor aos Hebreus assim diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A hora de louvar chegou. Não é mais hora para caminharmos carregados pela tristeza, carregados pela lamentação, carregados pelo sentimento de culpa. É hora do louvor, porque o Evangelho chegou a nós. A hora do louvor chegou, mudando tristeza em alegria,
trazendo perdão dos pecados, porque somos purificados. Mas eu quero ainda dizer que a hora do louvor chegou, contagiando os que estão perto e os que estão longe. Os levitas e todo o povo se reuniu para dedicar os muros. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. O louvor foi publicado. O louvor era ouvido por outras pessoas. Porque há no louvor este poder de contágio, de alcance. Se o choro de uma criança no berçário tem o poder de contagiar outras crianças e de provocar o choro em outras crianças, também o louvor da igreja tem o poder de contagiar e de alcançar outras pessoas, quando este louvor brota do coração que se alegrou com a presença do Evangelho de Jesus. Também as mulheres e os meninos se alegraram. Meus amados, naquela época, as mulheres e as crianças não eram contadas. Havia área no templo em que as mulheres não deveriam entrar. Mas, meus queridos, nós temos aqui já um retrato da igreja de Jesus, onde o chamado de Jesus alcança a pequenos e grandes, a homens e mulheres, a pobres e ricos. O Evangelho de Jesus alcança o pecador e levanta um só povo para servir ao Senhor. E ainda nos acrescenta, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Pessoas que estavam à distância. Podemos pensar distantes geograficamente falando, mas também, quem sabe, pessoas espiritualmente distantes. Mas quando o povo de Deus se levantou naquele vivo louvor, este louvor foi alcançando, foi sendo ouvido, foi contagiando, foi movendo as pessoas. Vivemos dias em que as más notícias chegam aos nossos ouvidos, uma após outra. E o mundo está sedento por ouvir o testemunho de quem crê no Deus vivo. O mundo está sedento por ouvir uma igreja que se levante cheia de alegria e de louvores diante de Deus. Quando os discípulos, após a ressurreição de Jesus, estavam entristecidos, ficaram fechados em uma casa. Jesus havia sido crucificado. Jesus havia sido sepultado. Não havia ainda uma consciência clara da ressurreição de Jesus. Mas depois da ressurreição, foram instruídos a permanecerem em Jerusalém, até do alto o Senhor enviar o Consolador, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi enviado, aquele povo se encheu de júbilo e falava das grandezas de Deus. E quando falavam das grandezas de Deus, as pessoas à volta começaram a ser contagiadas por estes louvores.
E foram acrescentados naquele dia quase 3.000 pessoas à igreja, a uma igreja que vivia a presença poderosa do Espírito Santo, cujos corações transbordavam de louvor diante de Deus. É muito fácil sermos contagiados com aquilo que é negativo. Então nós começamos a focar aquilo que nos desagrada na igreja e no povo de Deus. Meus irmãos, nós não precisamos fazer esforço para sermos um povo cheio do Espírito, da alegria e do louvor. Porque a boa nova do Evangelho já chegou até nós. Cristo ressuscitou, o Espírito Santo é presente e o povo de Deus é ungido pelo Espírito Santo de Deus. E este povo é selado para a salvação eterna. É povo que deve se irromper em louvor diante do Senhor. Eu quero nesta noite fazer a cada um de nós um apelo. Vamos jogar fora dos nossos corações tudo aquilo que tem sido motivo para nos entristecer, para gerar pessimismo, lamentação, murmuração, e vamos buscar em Deus corações cheios de louvor. A hora do louvor se completará na glória do céu. O livro de Apocalipse apresenta uma igreja, pequenos e grandes, proclamando que digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor. E o coração deste povo transbordará de louvores diante do Senhor, porque a tristeza definitivamente ficará para trás, somente para trás. O pecado será coisa do passado, porque ali estará um povo com vestes brancas, alvas como a neve, purificado pelo sangue de Jesus. E ali estarão todos aqueles que falarão a mesma linguagem, a linguagem do louvor. Mas podemos dizer hoje, aqui, neste templo, que a hora do louvor já chegou, porque o Evangelho já chegou. Mais do que muros em volta de Jerusalém, o poder do Evangelho se estabeleceu em nossos corações. E os muros de Deus estão em derredor do seu povo, graças ao Evangelho de Jesus Cristo. Levante, igreja cheia de louvor diante do Senhor. Caminhe jubilante diante do Altíssimo. A hora do louvor chegou.